Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela iniciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar justamente o domingo, onde celebramos a festa da Santíssima Trindade, a solenidade da Igreja, que nos remete ao mistério da nossa fé. E o que temos a meditar e a conhecer hoje? Nós devemos de ver que, se nem mesmo os grandes doutores da Igreja conseguiram entrar em todo esse mistério e trazê-lo para a nossa compreensão, como nós poderemos compreender isso? Então, é algo que vamos meditar talvez brevemente, mas que devemos de compreender que algo podemos sim entrar deste mistério. Deus nos chama a vivê-lo. Mas como adentrar neste mistério? Como conhecer algo da Santíssima Trindade para nossas vidas? Compreenderemos ao longo da nossa meditação, em especial quando chegarmos no Evangelho. Alguns pontos, alguns passos podem ser feitos por nós, mas dependem não somente da graça de Deus para nós, mas também da nossa intimidade com Deus. Escutemos a primeira leitura, que hoje é do Antigo Testamento, do livro dos Provérbios. A leitura nos apresenta justamente a sabedoria. Então vemos o que na primeira leitura? Na primeira leitura nos mostra o projeto de Deus para a criação. E a segunda leitura depois vai nos mostrar a realização desse projeto no Filho. Então, escutemos. Assim fala a sabedoria de Deus. Vemos já que a primeira leitura nos apresenta a sabedoria personificada como uma mulher. Sabemos que não é uma mulher. Por quê? Porque o texto nos demonstra que é uma pessoa. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Então vemos que esta mesma sabedoria com que Deus origina toda a sua criação existia antes da mesma criação, antes da existência do tempo, de tudo o que foi criado. E assim, quem é esta sabedoria, senão o próprio Deus? Então, se é o próprio Deus, quem é? Se foi criado, gerado, como nos diz o próprio texto? O Filho. Por isso, para o católico cristão, a sabedoria é a sabedoria encarnada, é o próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Sigamos o texto. Fui gerada, aqui está a geração, quando não existiam os abismos, quando não haviam os mananciais das águas. Antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele não havia ainda feito a terra e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo.
Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóboda sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado, como mestre de obras. Eu era seu encanto dia após dia, brincando com todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Então vemos que Jesus, ou melhor, o Verbo, porque a sabedoria é expressada, é falada, sendo verbo, sendo palavra, então, quem é a palavra de Deus por excelência, a sabedoria eterna por excelência? O próprio Filho de Deus. E aqui vemos que Deus criou tudo com sabedoria, e por isso falamos que na primeira leitura se encontra o projeto da criação de Deus Pai. E aqui está o Pai, e na segunda leitura, a realização no Filho. Então, nisso, vemos que o Pai, no Filho, pelo Espírito Santo, realiza toda a criação, para que assim seja a criação aquela que busca ao seu Criador, que ame ao seu Criador, porque nela está embutida a força do Deus que a criou, a sabedoria para que o encontre, para que viva com ele. E nós temos buscado esta sabedoria não como sabedoria intelectual, inteligência humana, mas como verdadeiro saber o como viver a vida segundo a vontade eterna de Deus, para que nós nele encontremos a verdadeira felicidade e alegria que buscamos? Temos vivido, então, esta sabedoria de vida, de compreensão dos projetos de Deus, para que nós realizemos em cada ato, expressemos com nossas ações a verdadeira alegria, a verdadeira sabedoria eterna. Aí se encontra já a manifestação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E recordemos, a nossa vida começa com este sinal, porque antes de nos tornarmos, ou quando iniciamos o processo de nos tornarmos filhos de Deus, a primeira coisa que é feita sobre nossas testas no batismo é justamente o sinal da cruz pelo sacerdote, pelos nossos pais e padrinhos. Então, somos colocados dentro desta sabedoria, dentro da vida trinitária, o quanto buscamos conhecer, vivenciar aquilo que a Trindade pede de nós. Nós devemos de recordar que é para isso que vivemos, para sermos, digamos, morada da Santíssima Trindade, mas também vivermos com a Santíssima Trindade. E o temos feito? Escutemos o Salmo que na sua resposta nos diz: Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O nome de Deus que é Trinitária, Trindade. Então o nome de Deus é grande por quê? Porque em tudo encontramos o nome de Deus. Basta olharmos o que diz o início do Salmo e compararmos com a vida dos santos. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedo de artista, vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Vemos, por exemplo, em São Francisco, que conseguiu contemplar em toda a criação e em toda a natureza a presença do nome de Deus, esta presença tão grandiosa e amorosa que se faz capaz de conhecer em toda a sua criação, não para que a criação seja adorada, mas que admirando todas as obras da mão de Deus na criação, cheguemos a Ele e o amemos cada vez mais e nos abandonemos cada vez mais àquele que tudo criou. E o quanto temos vivido esta verdade de fé em nós?
Passemos ao Evangelho, que apesar de curto, é amplamente profundo. Não conseguimos entrar na profundidade. Já é a enésima vez que se nos é apresentado o Evangelho de São João. E hoje escutamos um outro trecho. Estamos novamente, justamente nos últimos momentos de Jesus, na despedida no cenáculo com os seus discípulos. E fala São João: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muito mais coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Entremos no mistério trinitário e no que o texto nos diz. Tenhamos em conta, irmão e irmã, o Evangelho já nos fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E refletir sobre Deus é necessário, em especial nos nossos tempos. Crer ou não crer em Deus muda muito, muita coisa na vida. A saber que Deus me quis e me ama. Então isso muda já grandemente a minha situação do viver. Se existe um Deus que me quis gerar e que me ama, então quer dizer que a minha vida tem um sentido. Se existe um Deus que me quer tanto com Ele no céu, então eu tenho um sentido para viver a minha vida. E isso já muda muito. Quem não crê em Deus e acha que foi jogado neste mundo pelo acaso e a vida não tem sentido, então se perde o sabor do viver, o sentido da existência. A vida e a criação, nós devemos de ver que são como um anel que tem o seu valor, que tem um valor precioso. Mas nós devemos de olhar para uma coisa. Se nós olhamos para o anel de uma pessoa e a pessoa recebeu do pai ou da mãe que já faleceu ainda 25 anos de casado, 50 anos de casado, por mais que aquele anel tenha o mesmo valor de qualquer outro anel daquele estilo, pelo valor sentimental do anel, a pessoa jamais será capaz de trocar aquele anel por um outro, ainda que tenha maior valor econômico, porque o valor está no precioso que tem o sentimento que carrega aquele anel. Assim também é a vida e a criação. Se nós compreendemos este amor de Deus, então, e que Ele nos criou para sermos seus, para alcançarmos a sua glória, para estarmos um dia com Ele nos céus, então a nossa vida tem um valor ainda maior. Até mesmo os sofrimentos, as coisas que temos que passar para alcançar a plenitude do amor de Deus em nós. Tenhamos em conta que no Evangelho, Jesus chama Deus de Pai 185 vezes. Então vemos que o Pai, o Espírito Santo também são muito retratados no Evangelho. Quando Jesus diz nos primeiros versículos aquilo que hoje escutamos, que não teve tempo, tenho muitas coisas a dizer-vos, não quero dizer que Jesus não disse por falta de tempo. É que aquilo que ele tem a dizer, em outra tradução especial, a tradução italiana nos diz que é muito pesado, que eles não têm a capacidade de compreender agora. Por ser uma verdade muito pesada, que não podem ainda suportar e compreender a sua aparente derrota. É isso que Jesus teria a dizer, que já está dizendo, mas eles ainda não compreenderam. Então, é Ele que dará um impulso, o Espírito Santo, convincente de aderir
a Jesus e ao seu projeto de amor, a sua vitória na cruz. Devemos de ter em conta. É assim que o Espírito Santo age. Ele, enviado por Cristo e que celebramos em Pentecostes semana passada, nos instrui justamente a compreendermos tudo aquilo que Jesus revelou e nos confirmar tudo aquilo que Jesus ensinou. Não é que ele vai ensinar verdades novas, contraditórias ou diferentes daquilo que Jesus disse. Ele simplesmente vai elucidar, nos fazer conhecer melhor, aprofundar aquilo que Jesus nos ensinou. Tenhamos em conta ainda, podemos conhecer tudo de Jesus, até o que não está no Evangelho, mas se no final não se chega a dizer sim à sua proposta de vida, se continua a ser somente admirador de Jesus, da sua morte, do seu amor, e não se chega a unir a sua vida à vida de Cristo, então não valeu de nada. Não adiantou de nada. Eu sou um admirador, não sou alguém que está em sintonia com a Trindade. O Espírito Santo tem a missão de nos levar a nos apaixonar pela Santíssima Trindade, pelo mistério de Cristo. Senão, se não temos esse contato com o Espírito Santo e não nos apaixonamos por tudo aquilo que Jesus nos pede, nos ensina, nos outorga, então não compreendemos ainda o mistério da Trindade. Não estamos absorvidos por aquilo que Jesus quis que nós estivéssemos envolvidos pela sua graça, pelo seu amor. E o quanto estamos apaixonados pelo mistério trinitário. Quando Jesus diz que tudo que o Espírito Santo ouviu, quer dizer o quê? Que o Espírito Santo fará ressoar em cada um de nós, em cada momento, no coração do discípulo, a palavra do Mestre. Tudo aquilo que Jesus disse, ensinou com suas palavras e com a sua vida. Não acrescentará nada, mas nos levará a aprofundar e a viver aquilo que Jesus ensinou. Em relação ao dizer no futuro, também o Espírito Santo, a Trindade, nos falará aquilo que nos espera no fim da vida. E assim nos levará a viver como devemos viver para lá chegar, e a compreender quais escolhas são certas para chegarmos à glória de Deus. Assim somos iluminados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo a fazer as corretas escolhas de vida. O Espírito Santo, ao ser dito que glorificará Jesus, o que é glória? É aprovação, aplausos, elogios, honra. Então, Jesus está dizendo aqui o que diz em outro trecho do Evangelho, que não quer a glória dos fariseus, ou seja, não quer ser aplaudido, honrado pelos fariseus. Mas aqui o Espírito Santo glorificará. E isso leva a um questionamento. Por quê? Porque o Espírito Santo dará esta glória a Jesus, naquilo que Jesus está realizando, mas também em cada um dos seus discípulos que viverá em sintonia com o Mestre. E replicará na sua vida toda a santidade de Deus, tudo aquilo que Jesus pede. E aqui entra o questionamento. Qual glória nós queremos? Queremos a glória dos homens ou a glória de Deus? Queremos receber os aplausos dos homens ou os aplausos do Espírito Santo? Porque caminhamos segundo a sua vontade. Para isso, nós necessitamos adequar nossas vidas à vontade divina. O temos feito, meu irmão, minha irmã. Somente assim viveremos na glória do Espírito Santo, glorificando a Deus e sendo glorificado por Ele, e não recebendo aplausos e glórias humanas. Mas temos vivido isso? Ainda devemos de ver que o Espírito Santo, como havia dito, manifestará a glória de Jesus nos discípulos. E como isso acontecerá nos discípulos?
com amor até dar a vida por Deus e pelos irmãos. Como Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas para amar como Jesus amou, é necessário que eu ame a Trindade, que eu esteja em sintonia com ela, que eu entre na dinâmica do amor trinitário para poder amar como Jesus nos amou. O quanto nós temos amado. O Espírito Santo anunciará ao nosso coração as palavras de Jesus e nos convencerá que são verdade, e por isso nos levará a encarnar na nossa vida tudo aquilo que Jesus disse, viveu e ensinou. Mas, para escutar o Espírito Santo, é necessário o silêncio material e o silêncio interior. Não somente o silêncio interior, esse também devemos o fazer, mas o silêncio dos ouvidos. De que forma, Padre? Não escutando ninguém? Não somente isso, mas o silenciar para as coisas que o mundo nos fala, que o mundo nos diz, que as pessoas nos dizem, que não nos permitem entrar em sintonia com o Espírito Santo e escutar a vontade de Deus, a palavra de Cristo em nós. Nós temos nos silenciado para entrarmos em sintonia com a Santíssima Trindade, com o Espírito Santo para escutar e propagar em nossas vidas aquilo que pede. Tenhamos em conta que na Santíssima Trindade os três agem em harmonia e sintonia, porque são amor. Recordemos o que meditamos no ano passado. O Pai é o amante, o Filho amado, o Espírito Santo o amor. Deus é um, mas não é solitário. Ele é relação. E esta é a revelação que ele nos faz chegar. É um mistério que Deus abre para nosso conhecimento. Ele nos fala, ele nos revela. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e é uma relação amorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três se amam, os três se relacionam. E isso quer dizer que também nós devemos de ser feitos como Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Então somos feitos para a relação com Deus e com os irmãos. E como temos vivido esta relação? Temos vivido realmente esta abertura a Deus e aos irmãos no amor, na entrega, na ajuda, no auxílio? Ou temos nos fechado e não queremos nos relacionar? Temos vivido na solidão, uma solidão que até nos leva muitas vezes à depressão, porque não queremos estar próximo dos outros. Recordemos o mistério da Santíssima Trindade. Para nós, é impossível conhecer por completo. Há uma lenda medieval que diz que Santo Agostinho caminhava na beira da praia e encontrou uma criança enquanto meditava a Santíssima Trindade, cavando um pequeno buraco na areia, e ia, pegava com uma concha água e colocava naquele buraco. E Santo Agostinho questionou esta criança: o que está fazendo? Ora, estou colocando todo o mar aqui dentro desse buraco. Mas é impossível fazer isso. E a criança disse: pois é impossível conhecer o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho demorou 15 anos para escrever o seu livro De Trinitate, e ainda assim teve que agilizar porque os fiéis ficaram impacientes que nunca ele terminava de escrever esse livro. Para vermos o quanto, para entrarmos no mistério da Trindade, é necessário que nós conheçamos a Jesus pelo Espírito Santo. Porque Deus é manifestado nas palavras e ações de Jesus. Jesus mesmo disse que nos revela o Pai. Jesus mesmo disse que é um com o Pai e o Espírito Santo. Então, conhecendo a Jesus, suas palavras, seus gestos, seu modo de viver, isso conhecer no ter intimidade e imitá-lo, eu também passo a conhecer a Trindade. Mas, como também nós podemos conhecer a Trindade? Pela nossa intimidade com ela. Se nós não temos intimidade
com a Trindade, nós não conseguimos conhecê-la. Recordemos, somos chamados a viver com a Santíssima Trindade e a ser sua morada. Mas realmente temos sido morada da Santíssima Trindade? Então, explicar a Trindade é algo que de aparentemente impossível. Assim como é impossível explicar por qual motivo uma pessoa ama outra. Me explica o porquê teu pai amou tua mãe, ou tua mãe o teu pai, ou você ama, uma pessoa ama outra. É impossível. Podemos explicar ao infinito com palavras o que é o amor, mas somente podemos compreender o que é amor, o porquê uma pessoa ama a outra, quando nós fazemos a experiência de amar. E o mesmo aqui serve para Deus e as coisas de Deus. Só se compreendem quando amamos a Deus e as coisas de Deus, as coisas divinas, as coisas do alto. E o quanto temos vivido para este amor? O quanto nós amamos a Deus e suas coisas? Só por meio do dom do Espírito Santo derramado em nós, que celebramos em Pentecostes, podemos entrar no mistério de Deus em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo nos introduz em tudo aquilo que Jesus disse, ensinou e viveu e nos ensina a amar verdadeiramente aquilo que devemos amar, as coisas eternas. E o quanto temos vivido isso? Quanto nos esforçamos, buscamos este momento. Mais uma vez, continuando o texto, retornando ao início do texto, quando Jesus fala que algumas coisas ainda não podiam saber os discípulos porque não eram capazes de suportar o peso em relação à sua morte, não há outra revelação a ser feita, nem ampliar a mensagem de Jesus. Mas o Espírito Santo nos faz compreender a verdade dos seus ensinamentos. Eles não estavam preparados para a cruz, e nós estamos preparados para a nossa cruz? Eles não estavam para a de Jesus, nós estamos para a nossa. O Espírito Santo nos faz compreender aquilo que está na primeira leitura e na segunda de hoje. A obra, o projeto do Pai e a obra do Filho. Somente pela força e ação do Espírito Santo conseguimos. Devemos de ver que o caminho do projeto do Pai para a salvação na realização da vinda do Filho não parecia só estranho, mas também absurdo. E somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender tudo isso. E todo discípulo deve ser guiado pelo Espírito Santo. Mas o quanto o Espírito Santo nos guia verdadeiramente na vida? E como podemos então ter esta união, esta sintonia com o Espírito Santo enquanto discípulos de Jesus? Podemos ver em Atos 16, capítulo 16, versículo 1 e 2. Lá vemos os passos: oração, reflexão, meditação da palavra e diálogo fraterno. Criam as condições para que o Espírito Santo possa revelar-se e falar conosco e nos indicar o caminho a ser feito e a missão confiada pelo Senhor a cada um dos membros da comunidade. Mas o quanto seguimos esses passos? Vejamos que também a qualidade do nosso Deus, que é uma família, uma comunhão de pessoas, mistério que nos foi revelado por Jesus, que nos foi revelado no Novo Testamento. Então, nós queremos fazer parte desta família, desta comunhão, devemos de replicar tudo isso também em nossas vidas. E temos feito isto em nós, na nossa casa, no local onde estamos, na comunidade em que participamos. Nós cremos em um só Deus, em três pessoas iguais e distintas. Assim também devemos de ser, de uma certa forma, iguais e distintas. Iguais em que sentido? Filhos de Deus, porque somos
um com o Filho eterno do Pai. Distintos porque cada um tem a sua maneira de ser, mas nos tornamos um no amor, na vida espiritual, na santidade de Deus. E assim temos nos esforçado em ser, enquanto comunidade de fé. Por fim, a carta de São Paulo aos Romanos nos diz: justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vemos mais uma vez a vida trinitária em nós, a partir da ação do Espírito Santo que nos une a Jesus e ao e São Paulo, então, nos indica na vida trinitária a fé nos dá a graça, porque o Espírito Santo nos ajuda a viver na esperança da glória de Deus que nos espera e, por isso, superamos as tribulações, vivendo a constância, as virtudes, até que possamos chegar a verdadeiramente aquilo que Deus nos propõe, e a vivermos eternamente na glória da Trindade Santa, sendo um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. E temos assim buscado verdadeiramente para nós que possamos aprender assim a viver como morada da Santíssima Trindade, abrir o nosso coração para que ela habite em nós. Que, vivendo nessa intimidade com o Espírito Santo, possamos pouco a pouco conhecer melhor a vida trinitária. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos este amor à Santíssima Trindade, buscando que o Espírito Santo abra em nós a consciência, a abertura para a palavra de Cristo, para vivermos seus ensinamentos e sua graça, e assim cada vez mais unidos a Jesus, praticando suas obras, sua glória, sua bondade, seu amor, possamos amar ao Pai e aos irmãos, para que um dia possamos participar de sua glória excelente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão de Nossa Senhora da Santíssima Trindade, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.